Bom sábado novamente. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Como o nosso irmão Francisco já mencionou, eu sou Eliseu Silvano, sou membro da Igreja Adventista de Cachoeira Paulista atualmente e atuo como missionário em vários campos. Já estive na África, ali no Namibe, em Luanda e também no Lubango. E também estive em Vila Tunari, na Bolívia. Trabalhei na Associação Leste, em Minas Gerais. E também fui capelão no Cevisa, em Minas também. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou terapeuta, okay? Sou terapeuta na parte naturalista, formado pelo Instituto Oeninger. E eu estou muito contente, muito satisfeito pelo convite que o nosso querido irmão Francisco me fez de estar aqui com vocês. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre um grande conflito. Eles vão colocar ali na tela, sobre o método divino de cura. Nós vamos ver sobre o conflito espiritual que existe. Como eu sou terapeuta naturalista, e eu já tive cuidando de pessoas em diversas partes do Brasil e em outros países também, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho dessas experiências e podermos examinar um pouquinho sobre a questão das nossas próprias leis de saúde hoje, ok? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o templo e o espírito. E eu gostaria que vocês, nesse momento, vocês fechassem os vossos olhos e vocês conversassem com Deus em silêncio. Peça para Deus para que Ele me use, porque eu sou um pecador, você é um pecador. Então, nós precisamos realmente da pessoa do Espírito Santo aqui. Que Ele capacite você, a sua mente, abra os seus ouvidos espirituais para que você fale e que Ele me ajude em todos os sentidos para que eu consiga transmitir a Tua palavra. E assim que você orar em silêncio, eu estarei fazendo mais uma oração. Oremos. Senhor, mais uma vez, nós conversamos contigo. Pai, o Senhor sabe que aqui tem várias pessoas que estão passando por muitos tipos de problemas. Problemas no relacionamento, problemas de saúde, problemas, Senhor Deus, financeiros. Alguns estão com problemas graves espirituais e podem até estar pensando em largar a igreja. O Senhor conhece, Senhor Deus, a vida de cada pessoa aqui. E neste exato momento, Senhor Deus, nós queremos Te implorar para que o Senhor cumpra a promessa de Joel, de derramar o Teu Santo Espírito em abundância sobre nós. Capacita-nos, Pai, para que nós possamos ouvir a Tua voz. O Senhor sabe que eu sou um pecador e eu não sou capaz, em espécie alguma, em nenhum aspecto, de alimentar nenhuma pessoa aqui, Senhor Deus, para o bem. Mas nós sabemos que o Senhor, pelo Teu imenso amor, o Senhor usa seres humanos para poder propagar a Tua mensagem. Por isto, Pai, fale conosco, venha ser o nosso professor, que nós possamos, ó Pai, sair deste culto alimentados por Ti, com respostas de orações. Colocamos tudo em Tuas mãos, imploramos ao Senhor que nada venha tirar o nosso foco da Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Amém. O templo e o espírito. Livro de João, capítulo 10, verso 10. João capítulo 10, verso 10, nós vamos nos focar na parte B, tá bem? Nós vamos focar quando Jesus diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, Ele deseja que você, meu amigo, minha amiga, com que você tenha vida em abundância. O que é vida em abundância? Vida em abundância é você viver bem emocionalmente. Vida em abundância é você viver bem fisicamente. Vida em abundância é você ter
plena harmonia na sua família, você ser uma pessoa que, acima dos problemas, você tem confiança em Deus. Todos os seres humanos passam por problemas. Com certeza você pode estar passando por um problema e você, assim, quantas vezes tem clamado a Deus por ajuda, por auxílio, e você não sabe o que fazer. Mas Jesus, Ele deseja que você tenha vida e vida em abundância. E mais do que abundância, Jesus deseja que você tenha vida eterna. No princípio, Deus Ele criou céus e terra e tudo era perfeito. Tudo era bom, existia paz, existia harmonia. E no livro de Gênesis 1, verso 27, diz assim, também disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus Ele criou o ser humano, Deus Ele teve o plano, Ele arquitetou, Ele desenhou, e Ele pensou assim, olhe, eu quero que você seja feliz, bem-aventurado, feliz. Então Deus Ele fez o ser humano à imagem dEle, conforme a semelhança. Então o ser humano ele foi criado sem desejar o mal. O ser humano ele foi criado sem desejar as coisas ruins dessa terra. O ser humano ele foi criado para poder amar. Deus, Ele arquitetou isto. O plano de Deus nunca foi que existisse o sofrimento. Nunca foi que existisse pessoas com cânceres. Nunca foi que existisse pessoas com diabetes. Nunca foi que existisse pessoas com vários tipos de doenças psicossomáticas. Este nunca foi o plano de Deus. Então, a princípio, Deus ele começou a dar instruções para o ser humano. Deus criou o ser humano e Deus deu algumas orientações para eles. No jardim, o ser humano eles tinham ali uma alimentação natural. Eu, como sou naturalista, já trabalhei no Cevisa e já tive fazendo trabalho em outros países nessa área também. É evidente o amor de Deus por nós quando Deus nos pede para que nós cuidamos da parte da nutrição. Eu tive contato com uma senhora, ela era mãe de uma aluna que eu tive lá no Lubango. Lubango é um dos países, dos estados mais espírita lá de Angola. E essa aluna, ela tinha 24 anos. A mãe dela nunca tinha tido assim uma sobriedade física, nunca tinha ficado bem, porque ela era acometida por vários tipos de doenças. Como nós aqui no Brasil, nós temos muito privilégio, muito conhecimento, e Deus uma vez Ele me levou num NASP para que eu pudesse aprender sobre nutrição. Eu fui até aquele local e eu comecei a ensinar aquelas pessoas. Aquela mulher, em 15 dias, ela fez uma mudança, totalmente no estilo de vida dela, totalmente. E as pessoas não conseguiam entender como que aquela mulher, ela tinha conseguido ter saúde, sendo que ela já tinha tomado vários tipos de remédios, ela já tinha gastado muito dinheiro, mas ela tomava remédio, mas ela não olhava para essa questão da nutrição. Então, quando Deus ele colocou para o homem aquilo que eles deveriam se alimentar, também é uma carta de amor. Deus, o grande nutricionista. O exercício físico. O homem, eles lavravam o jardim, a água pura, a luz solar, temperança, ar puro, o repouso e, obviamente, confiança em Deus. Isto acima de tudo. Olhem isto aqui. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. Gênesis 3:6. E o que houve? Ops, não estou conseguindo passar aqui. Você pode passar para mim mais um, quem estiver em cima? Opa, passou.
Eu vou para cá para poder ler com vocês. Não sei se você está conseguindo me ver daí. O início da intemperança. Satanás, deixa eu ver se eles vão me ver. Satanás, ele reuniu seus anjos caídos a fim de inventar algum meio para poder fazer mal à raça humana. Aqui ele está em vermelho, eu não estou conseguindo ver direito, ok? Mas Satanás, ele fez uma reunião, isso está no livro Temperança, na página 12, do Espírito de Profecia. E nessa reunião, ele estava arquitetando para poder destruir a raça humana. E muitos foram os objetivos, muitos foram os planos traçados ali. Deus, ele revelou a Ellen White este plano, aonde ela viu eles ali pensando em todas aquelas coisas. Mas nenhum daqueles anjos caídos, eles tiveram uma ideia que fosse boa aos olhos de Satanás. Então Satanás, ele mesmo teve uma ideia. Ele pensou, eu vou manipular os frutos da vide. Eu vou mexer na alimentação do ser humano. Eu vou destruir o estilo de vida saudável deles, e então eu terei acesso à sua mente. Nós sabemos muito bem que aquilo que ele planejou, ele conseguiu. Vamos ver se o nosso irmão fechou ali, se eu consigo ler agora. Então, mediante o apetite corrompido, ele levaria muitos homens à destruição, descendo nos níveis mais baixos. Pode ser que muitos dos problemas que você esteja enfrentando hoje, sejam porque de alguma maneira, você ainda não conseguiu entender referente às questões que a nossa igreja adventista prega desde 1863, referente ao estilo de vida. Quando a nossa igreja ela foi organizada, em 1863, Deus ele deu orientações, e essas orientações são essas que nós temos hoje. Mas muitas vezes nós não nos atentamos para isto. E o que aconteceu? Adão e Eva, eles foram colocados à prova e falharam. Satanás enganou Eva e ela desobedeceu a Deus. O inimigo ganhou a supremacia sobre a raça humana, trazendo a morte, a penalidade da desobediência. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas quando o pecado entrou, os nossos desejos eles ficaram pervertidos. E hoje eu faço uma pergunta para você. É fácil para você desejar aquilo que é bom? Não. A nossa irmãzinha cantou uma música aqui, que ela retratou a história do apóstolo Paulo. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu já fiz. Falando para vocês como um terapeuta na parte profissional de alimentação, se alguém colocar perante você agora um pudim de leite condensado com coco, com chocolate, e colocar para você um prato de alface com pepino ali, aonde que você iria primeiro? Qual que iria te destruir mais? Porque a nossa natureza, ela ficou depravada. Hoje nós gostamos das coisas que nos destroem, entende? E então nós começamos a nos destruir e achando que estamos ganhando coisas, mas no final das contas nós estamos realmente nos destruindo. Por quê? Porque hoje nós não temos mais aquela plenitude que os nossos primeiros pais tinham. Hoje não é natural para você viver, infelizmente, olha, eu falando para vocês, eu visito muitas pessoas, mas olha, a cafeína, ela é uma desgraça. Ok? Inclusive o Leandro Quadros, esses dias, ele fez uma live sobre isto, falando sobre a cafeína.
E nós da Igreja Adventista, nós sabemos realmente que a cafeína ela é uma droga. Ela é uma droga. Eu tive contato, foi há uns 9 meses atrás, com uma pessoa que ela vivia muitas compulsões, muito nervosismo, e algumas vezes ela cometia erros terríveis. Não vou ainda entrar em muitos detalhes. E ela ainda não tinha conseguido se libertar disto, da cafeína. Ela não conseguia dormir, ela tinha dores de cabeça frequentes. Eu comecei a fazer uma anamnese com ela. E ela falou assim, olha, eu não consigo vencer a cafeína. Era uma adventista, ok? É uma adventista. E eu falei para ela, faz isto. Começa a cortar e com certeza Deus vai ajudar você a vencer esses problemas que você está tendo. Olhe, nós oramos e graças a Deus aquela mulher ela conseguiu. Ela tinha 2 miomas nos seios, nos 2 seios. E eu passei para ela uns tratamentos, algumas coisas assim, para que ela pudesse substituir tudo. E ontem ela me ligou. E ela me falou assim, Eliseu, a primeira pessoa que eu quero falar é para você. Você lembra que você tinha falado para mim que eu deveria fazer aquele tratamento, fazer toda aquela mudança de estilo de vida saudável, que eu tinha 2 miomas, eu passava por todas aquelas coisas. Olha, eu fiz um outro tratamento, eu fiz um outro diagnóstico, ok? Fiz um outro exame, e um dos miomas do meu seio, que era grande, ele desapareceu. O outro mioma, que ele tinha 3 centímetros, ele está com 0,5, está quase desaparecendo. E ela falou assim, eu te liguei para agradecer você. Simplesmente por causa do estilo de vida da pessoa. Só isto. O Espírito de Profecia nos diz assim, de cada 10 doenças, 9, ela é do estilo de vida saudável. Eu não estou falando para você que é só a alimentação que causa doença. Seria hipócrita falar sobre isso, porque quando nós examinamos todos os aspectos, pode ser também por fatores emocionais. Tá bem? Pode ser por muitas e muitas coisas, mas Deus nos deixou claramente algumas indicações para que nós minimizamos os males. Abram a Bíblia de vocês no livro de Deuteronômio, capítulo 7, verso 15. Livro de Deuteronômio, capítulo 7, verso 15. Está escrito assim: e o Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes. Antes as porá sobre a todos os que os odeiam. Então o que Deus está querendo falar aqui? Algumas vezes as pessoas eles olham por esse aqui como um contexto de predestinação. Como Deus escolheu algumas pessoas para sofrer, para ter doença, para passarem por inúmeros tipos de dificuldades, e Deus escolheu outras pessoas para poder simplesmente ter saúde, desfrutar paz e alegria. Não, não é isso. Quando Deus, ele falou que Deus iria desviar o povo dele e das enfermidades e colocaria sobre os egípcios, nós temos que entender como era o coração do povo de Deus e o coração do povo dos egípcios. Os egípcios, eles não queriam obedecer à lei de Deus. Os egípcios, eles queriam fazer a sua própria vontade. Em contrapartida, Deus ele tem leis que têm que ser vividas para que nós possamos ter saúde. Deus ele deseja se comunicar com você. O Espírito Santo deseja falar com você sobre os problemas que você está enfrentando. Mas muitas vezes nós destruímos o templo de Deus e nós nos incapacitamos em ouvir a voz de um Deus que ele deseja nos ajudar em todos os aspectos da nossa vida. Então os egípcios eles não queriam.
E já que eles não queriam ouvir a voz de Deus, eles mesmos traziam enfermidades para eles, pelas escolhas dele. O povo de Deus não precisa ser assim. O povo de Deus, ele tem leis, o povo de Deus tem a Bíblia para ser seguida. E aqui nós temos as nossas orientações. E foi feito algumas pesquisas em algumas múmias para saber qual que eram essas doenças. E ali nós temos a arteriosclerose, obesidade, cáries dentais, câncer, artrose. Essas eram as doenças dos egípcios. Era diferente do que existe hoje? Não. O problema era que eles não queriam obedecer à voz de Deus. E eles traziam problemas para eles mesmos. Então, o que Deus ele apela para nós é para que nós façamos simplesmente uma leitura acurada da palavra de Deus. Sigamos as orientações divinas. E com certeza Deus ele deseja nos restaurar. Porque Deus ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Lembram João capítulo 10, verso 10? Eu estava... Ontem eu fui fazer pequeno grupo, né, em Cachoeira Paulista. Nós temos um pequeno grupo. E uma pessoa me contou um testemunho também ontem. E ela disse, fazendo um comentário sobre essa questão de miomas e outras coisas mais. E essa pessoa falou assim, nossa, eu tinha miomas no ovário e fizeram um tratamento e os miomas todos desapareceram. E hoje, né, o meu filhinho está vindo aí. E eu fiquei feliz, né? É uma grande amiga, uma pessoa que está estudando a Bíblia, lá na igreja de Cachoeira Paulista, ela está aqui, ela me deu carona para vir para cá, porque pensei que fosse chover, estava de moto. Aí eu pedi para ela, você pode me levar? Aí ela me trouxe aqui, ela está ali atrás, é uma amiga da igreja, tá bom? E ela foi curada através simplesmente das coisas que Deus fez. Vocês conseguem enxergar os planos que Deus tem na nossa vida? Muitas pessoas estão gastando dinheiro e mais dinheiro atrás de tratamentos, de médicos e muitas coisas, mas Deus ele tem uma orientação terapêutica simples e clara para nós aqui. Uma outra coisa que é interessante nós pensarmos é que quando Deus ele fala para que nós tenhamos vida e vida em abundância, Ele fala também sobre a questão emocional. Eu fiz um vídeo esses dias, eu coloquei na internet, está no YouTube, falando sobre a questão do perdão. O perdão ele é terapêutico. Pode ser que você tenha passado por alguns tipos de problemas durante esses últimos dias, alguém tenha traído você, alguém possa ter te roubado, te prejudicado, você fez planos, você não esperava que aquelas coisas pudessem acontecer com você e você foi pega de surpresa. E foi um trauma tão grande que talvez você não conseguiu ter resiliência suficiente para poder entender aquilo que aconteceu. E você começou a ter vários tipos de problemas, enxaqueca, você começou a não dormir mais, você começou a ter sintomas físicos. Meus amigos, a falta de perdão, ela causa diabetes emocional, vocês sabiam disso? Eu já tive uma paciente, quando eu trabalhei lá em Minas, no Lifestyle, da nossa igreja adventista, pela Associação Mineira Central, tive uma paciente que ela teve diabetes emocional, por causa de perdão. Já tive pacientes, uma paciente que ela vegana, estrita, cuidava da sua alimentação 100%. E ela teve um câncer maligno. Ela teve um câncer maligno simplesmente por causa das questões emocionais. Então não é só a alimentação. Você tem que cuidar para ver se você não está alimentando um rancor, uma mágoa dentro de você. Porque quando você começa a alimentar uma mágoa, um rancor dentro de você, sabe o que acontece com o seu sangue? O seu sangue ele começa a perder oxigênio. Sim.
O que acontece? Vai diminuir a questão do pH, obviamente. E quando você começa a perder o oxigênio, o seu sangue ele fica ácido. Um sangue ácido é um local onde se desenvolve dezenas e centenas de doenças. Cânceres, diabetes, inúmeros tipos de problema acontece ainda que você tenha uma alimentação natural. Só porque você escolheu não perdoar a outra pessoa. Então o seu organismo começa a sofrer. Lembra aquilo que Davi falou? Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos, eles se secaram? Exatamente aí. Uma doença emocional. Deus ele deseja que nós tenhamos vida em todos os aspectos. Físico, espiritual acima de tudo, ok? Não adianta a pessoa estar doente e fazer como lá na África, né? Algumas pessoas saíam da igreja para poder buscar ajuda nos espíritos. Não faz sentido. Então, amigos, cuidado com algumas linhas de cura que existem aí, acupuntura, ok? Cuidado com hipnose, pessoas que estão indo buscar em locais que Deus não autorizou. Cuidado com isto é muito sério, ok? Então Deus deseja que nós tenhamos vida e vida em abundância. Quando qualquer parte do corpo sofre um dano, principia imediatamente um processo de cura. Os agentes da natureza põem-se em operação para restaurar a saúde, mas o poder que opera por intermédio seu é o poder de Deus. Todo poder comunicador de vida tem nele sua origem. Quando alguém se restabelece de uma enfermidade, é Deus que o restaura. Doença, sofrimento e morte são obras de um poder antagônico. Satanás é o destruidor, Deus o restaurador. Então Satanás ele quer destruir você. Satanás ele quer fazer com que você tenha uma vida toda desregrada. Satanás não quer que você tenha os seus ouvidos abertos para ouvir a voz do Espírito Santo. Mas Deus, ele deseja restaurar você. E se você já está doente, se você de alguma maneira, você não sabe porque que muitas coisas estão acontecendo na sua vida, comece a fazer um exame. Analise quais aspectos das leis de Deus que você de alguma maneira, você ainda não conseguiu permitir que o Espírito Santo trabalhasse em você. Lembra que o Espírito Santo, ele te convence de toda a verdade. É toda a verdade. Então todas estas áreas na sua vida, elas têm que ser trabalhadas. Elas têm que ser realmente lapidadas pelo poder do Deus soberano. Quando você sofre, por exemplo, uma ferida, assim, imediatamente, o próprio Deus, porque o seu corpo foi criado por Deus, ele já começa uma autocura, uma autocura. E nós simplesmente temos que auxiliar através daquilo que Deus deixou. O nosso corpo é um maquinismo sem igual. Deus criou o nosso organismo. Em caso de doença, convém verificar a causa. As condições insalubres devem ser mudadas, os maus hábitos corrigidos. Então se auxilia a natureza em seu esforço para expelir as impurezas e restabelecer as condições normais no organismo. Eu tive um amigo, literalmente eu tive, em 2018, eu não lembro se foi em 2018 ou no começo de 2019. Eu estava fazendo uma palestra para um grupo de pessoas doentes, né, que estavam todos enfermos. Foi lá no Cevisa. E um rapaz, ele falou assim, olha, hoje eu tenho um câncer maligno, porque eu descuidei. Ele falou assim, eu descuidei. Ele era um cristão adventista. Eu simplesmente não descansava. Eu corria atrás de dinheiro.
Trabalhava dia e madrugadas inteiras, porque eu queria ter dinheiro, eu queria conquistar, eu queria isso, eu queria aquilo. E eu não me permitia descansar. E naquele momento que nós tivemos, né, meia hora de culto ali, eu era capelão, ele falou, por causa disto eu tenho hoje um câncer maligno. O ano passado, eu tive a triste notícia que esse rapaz, ele descansou. Ele era tinha pouca mais idade do que eu. É importantíssimo nós entendermos quais são as causas que estão nos fazendo adoecer. Sabe, você entende que é importante você beber água. É importantíssimo. O seu organismo necessita de água. Se você não beber água, você vai ter dores de cabeças intensos. Você vai abrir porta para um monte de tipos de doenças. É importante você tomar sol, vitamina D. É importantíssimo o repouso. É importantíssimo o ar puro, caminhada. Pessoas que têm diabetes, eles têm a necessidade extrema de fazer exercício físico. Extrema. Eu tive vários pacientes com diabetes em Angola. E de vários tipos. Dos 2 tipos de diabetes. Quase 100% deles nós tivemos mudança 100%. O estilo de vida deles, através da mudança da diabetes. Deus curou, né? Deus curou essas pessoas. Simplesmente através da mudança do estilo de vida. Mudança de hábitos. Nós não precisamos adoecer, meus amigos. Nós não precisamos passar por tantos problemas e simplesmente tendo tantas orientações deixado para que nós possamos viver bem. Nunca foi este o plano de Deus. Nunca foi. É que eu não tenho uma foto, né? Não coloquei no PowerPoint. E esse eu prometo para vocês que é o último testemunho. Antes eu vou passar aqui. Ó. A doença nunca vem sem causa. Analise. O caminho ele é preparado e a doença ela é convidada pela desconsideração para com as leis da saúde. Há quase 9 meses atrás, uma pessoa do Rio de Janeiro, ele entrou em contato comigo falando assim, ó, eu estou quase morrendo. Estou quase morrendo. E o meu pai morreu de Covid, eu não vi o meu pai, eu estou enclausurada dentro do meu quarto, não consigo sair daqui, eu não consigo me levantar, eu estou numa situação muito difícil. Por favor, me ajuda. Então eu falei, olha, eu vou tentar te ajudar, é uma situação difícil. E ela começou a seguir as orientações que eu fui mostrando para ela. Ela tinha 88 quilos na época, com 1,50 m e poucos. Ela estava bem obesinha, né? Tomara que ela não veja eu falando isso depois. Mas é verdade. E eu passei algumas considerações terapêuticas para ela. Tudo baseado dentro da palavra de Deus. Tudo. Essa mulher, ela se restabeleceu. Ela está estudando a Bíblia e provavelmente agora em dezembro ela se batiza na igreja adventista lá no Rio de Janeiro, por causa daquilo que Deus fez na vida dela. Mas ela entendeu que as doenças que ela estava tendo naquele momento foi porque ela estava desconsiderando as leis que Deus tinha estabelecido. Ela fez uma mudança 100% no estilo de vida. Hoje, ela está com 57 quilos. Ela está num peso ideal. Perdeu quase 30 quilos. E ela é uma outra pessoa, literalmente. Espiritual, físico e emocional. Deus trabalhou no coração daquela moça. Quando ela vê, ela sabe que eu estarei falando dela. Eu estou falando dela, né? Então, quando o médico vê um doente sofrendo uma doença ocasionada por regime alimentar impróprio, ou outros hábitos, porque pode ser inúmeros hábitos, meus amigos.
Várias coisas. Se você não perdoa, você vai ficar doente. Ok? Se você dorme tarde, você vai ficar doente. E todavia, deixe dizer-lhe isto, está fazendo mal ao seu semelhante. Vi que o motivo porque Deus não ouvia mais plenamente as orações de seus servos pelos doentes entre nós, era que Ele não podia ser glorificado nisto enquanto eles estivessem violando as leis da saúde. Conselho sobre regime alimentar. Aconselho para vocês lerem esse livro. Vi que o motivo porque Deus não ouvia mais plenamente as orações era porque eles clamavam, mas eles simplesmente desconsideravam estas leis. Não é uma coisa séria isto? É trabalho perdido, livro Ciência do Bom Viver. É trabalho perdido ensinar o povo a volver-se para Deus, como aquele que cura suas enfermidades, a menos que seja também ensinado a renunciar aos hábitos nocivos, para que recebam a sua bênção em resposta à oração. Devem cessar de fazer o mal e aprender a fazer o bem. Seu ambiente deve ser higiênico, correto, e os seus hábitos de vida. Corretos seus hábitos de vida. Devem viver em harmonia com a lei de Deus, tanto a natural como a espiritual. Nós somos holísticos. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é simplesmente uma orientação que Deus nos deu. No tempo do fim foi visto a Arca da Aliança. Livro de Apocalipse 11, verso 19. E ali tínhamos 3 elementos dentro da Arca da Aliança. Nós tínhamos a vara de Arão, um simbolismo também da justificação pela fé. Você não é salvo por aquilo que você come. Você não é salvo porque você devolve o dízimo. Você não é salvo porque você guarda o sábado. Nós não somos salvos pelo que fazemos. Nós somos salvos unicamente pela graça de Jesus. Só isto. Ninguém vai ser salvo porque não come carne. Ninguém vai ser salvo porque devolve dízimo, porque fez o seu pacto. Nós não vamos ser salvos por isso. Temos que entender isso plenamente. Okay? Justificação pela fé. Um outro elemento que continha também na Arca da Aliança, as tábuas da lei. Então, nesses últimos períodos, nós teríamos um conhecimento maior sobre a lei de Deus. Mas você é salvo pela lei? Você não é salvo pela lei. Você não é salvo também pelas leis da saúde. Mas, se você entende as leis da saúde, você fala assim, eu entendo que eu não sou salvo pela lei moral de Deus. Eu não sou salvo pela lei, mas eu tenho que viver. E as leis de saúde não é a mesma coisa? Você não é salvo pelas leis de saúde também, mas você pode desconsiderá-la? Não, não pode. E também nós tínhamos dentro da Arca da Aliança um maná, representando para nós também um estilo de vida saudável, a alimentação que Deus desejou para nós. E isto seria o que daria força para nós nos últimos dias. Nós temos uma mente mais acurada, conseguirmos ouvir mais a voz de Deus, não termos o nosso corpo destruído. Imagine a sua casa, meus amigos, a sua sala de estar, cheio de lixo. Um local onde realmente você não consegue pisar, porque está tudo cheio de materiais estragados ali. É um local onde você não conseguiria viver. E mesmo que nós sejamos pecadores. Agora imagina um Deus santo. Imagina um Deus puro que não existe nenhuma mácula, querendo habitar dentro de nós, do nosso corpo. Nós não podemos destruir o nosso corpo. Não podemos colocar lixos dentro de nós. O Espírito Santo, ele deseja habitar plenamente em nós, plenamente. Está na hora de reconstruirmos o nosso corpo. E isso não é só alimentação, isso também envolve o perdão. Isso envolve o egoísmo, isso envolve as ruins suspeitas, ok? Que adoecem as pessoas. Por isso que muitas pessoas têm passado em consultórios terapêuticos. Muitas pessoas têm passado nos psicólogos. E olha, muita gente que tem um regime alimentar bom.
então nós devemos olhar por todos os aspectos de saúde. Comece a fazer um exame de consciência. Veja o que Deus ele deseja de você. Permita-se ser mais plenamente usado por Ele. Ele trouxe você aqui hoje, não foi em vão. Não existe coincidência, existe providência. Providência. Deus precisava falar isso com você. Comece a fazer uma mudança do estilo de vida. Os últimos dias, tudo aquilo que puder ser abalado, vai ser abalado. Tudo. Estamos vivendo um momento de sacudidura, um momento complicado, um momento difícil. Quantos já não saíram dos nossos meios? Quantas pessoas? E esse é o momento que Deus está falando para nós. Filho, eu quero habitar mais plenamente em você. Tire força da fraqueza. Tire coragem da covardia. Faça as mudanças que eu vou te ajudar. Nesse momento nós vamos louvar, porque o hino 158 fala sobre o Espírito Santo. Porque essas mudanças, elas só podem vir pelo Espírito Santo. Você não é capaz de perdoar se não for pelo Espírito. Você não é capaz de deixar as coisas ruins se não for pelo Espírito. O Espírito deseja transformar a sua vida, deseja mudar você. Vamos louvar. Queremos agradecê-lo porque falaste conosco. Queremos agradecê-lo porque deixaste uma carta de amor na tua palavra, Senhor Deus, para nos direcionar nesse tempo difícil que estamos vivendo.
Senhor Deus, nos ajuda, Senhor Deus, a consagrar a Ti o que é Teu, o nosso corpo, o templo do Teu Santo Espírito. Nos ajude a perdoar. Tira de nós, Senhor Deus, o rancor, a mágoa, o egoísmo. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos um estilo de vida saudável, para que o Senhor, Pai, tenha alegria em habitar em nós. Perdoe todos os nossos pecados, as nossas transgressões e negligências também. Em nome de Jesus. Amém.